Todo mundo conhece Jorge Paulo Lemann, o bilionário discreto. Mas ninguém fala do homem ao lado dele. O homem que é tão rico quanto Lemann, mas nunca aparece. O homem que construiu o mesmo império, mas escolheu ficar na sombra, propositalmente. Porque ele descobriu algo que poucos sabem. Você não precisa ser o primeiro para ser o mais rico. Às vezes, ser o segundo é mais lucrativo, mais inteligente e mais poderoso. Porque enquanto o primeiro lida com holofotes, o segundo constrói. E construção silenciosa sempre vence. Exposição barulhenta. Seu nome é Marcel Hermann Telles, e ele vale 21 bilhões de dólares, sendo sócio, não funcionário sócio, de Lemann. E nos próximos minutos vou te revelar como ele fez. E por que a estratégia dele pode ser melhor que a de Lemann. Você vai aprender. Por que ele escolheu ser CEO e não CEO, e como isso o tornou mais rico. A filosofia do segundo violino, que constrói bilhões sem ego. As 3 decisões que o fizeram tão essencial que Lemann não fecha negócio sem ele. E o protocolo exato de 90 dias para aplicar a estratégia Marcel Telles na tua carreira. Mas preciso te avisar 4 coisas. Primeiro, se você sair antes do final, vai perder a história do dia que Marcel tomou decisão oposta a Lemann e salvou a empresa de falir. E Lemann admitiu: você estava certo, eu errei. E no segundo, vai perder a regra que Marcel usa para escolher em qual projeto investir. Regra tão simples que cabe em uma pergunta. E essa pergunta economizou bilhões em erros. Terceiro, vai perder o acordo secreto que Marcel e Lemann fizeram aos 25 anos e que vigora até hoje, 60 anos depois. Quarto, vai perder as 2 frases que Marcel repete todo dia e que resumem porque ele é bilionário sem ser famoso. Então fica até o final, porque o que vem não é biografia de coadjuvante, é manual de como ser essencial. Sem ser o centro, você está no canal Disciplina da Mente. E hoje você vai aprender que ser segundo não é fracasso, é estratégia. Vamos começar. Antes de te dar as 7 lições, você precisa entender quem é Marcel Telles e por que ele escolheu ficar na sombra. 1945, Rio de Janeiro. Família tradicional brasileira. Pai médico, mãe professora, classe média alta. E Marcel cresceu com tudo que criança de classe média alta tem. Boa escola, boas conexões, boa estrutura. Mas algo nele era diferente. Ele não queria aparecer. Queria construir. E aos 20 anos, entrou na faculdade de engenharia e conheceu Jorge Paulo Lemann, que estava começando o Banco Garantia, e Lemann viu algo em Marcel que ninguém mais via. Disciplina operacional brutal. Lemann era visionário, sonhador, estrategista, mas Marcel era executor, organizador, sistemático. E Lemann propôs sociedade. Eu sonho, você executa, 50-50. E Marcel aceitou. Não porque queria ser sócio, mas porque queria construir. E em 60 anos, nunca brigaram, nunca dividiram, nunca competiram, porque cada um sabia exatamente seu papel. Lemann, visão e estratégia. Marcel, execução e operação. E juntos, construíram o maior império de consumo do mundo. Ambev, AB InBev, Burger King, Heinz Kraft, Tim Hortons. 500 bilhões de dólares em ativos. E Marcel vale 21 bilhões, quase tanto quanto Lemann, sendo o segundo. Porque segundo, que é essencial, vale tanto quanto o primeiro. Às vezes até mais. Porque primeiro atrai holofotes, e holofotes distraem, mas segundo trabalha no escuro, e escuro constrói. Provérbios 27:2. Louve-te o estranho e não a tua boca, o estrangeiro e não os teus lábios. Não se gabe, deixa outros gabarem. E enquanto outros gabam, você constrói. E construção sempre vence autopromoção. Sempre venceu. Sempre vai vencer. Agora vou te dar as 7 lições de Marcel Telles. 7 lições que constroem bilhões na sombra. Lição 1. Escolha ser co, não CEO. Primeira lição. E essa é ouro. Marcel sempre foi co. Chief Operating Officer. Nunca CEO. Por escolha. Não por falta de capacidade. Por estratégia. Por quê? Porque CEO lida com
Imprensa, acionistas, política, ego, holofotes. Mas CEO lida com operação, resultado, execução, construção. E construção gera lucro. Holofotes geram distração. Quando a Ambev foi criada, Lehman virou CEO. Marcel virou COO. E Marcel construiu tudo. Sistema de distribuição, logística, processo, meritocracia operacional. Enquanto Lehman falava com imprensa, Marcel construía a empresa. E quando a Ambev comprou Budweiser, quem foi para a Bélgica coordenar a integração? Marcel. Porque integração não é glamour, é trabalho. E trabalho gera resultado. Glamour gera like. E like não paga conta. Resultado paga. Jim Collins estudou isso no Empresas Feitas para Vencer e descobriu o padrão. Empresas duradouras têm CEOs humildes, que dão crédito para a equipe, e têm COOs brutais, que executam sem piedade. E quando dois se juntam, império se constrói. Aplicação para você. Não busca holofotes, busca essencialidade. Torna-te tão bom no que faz, que empresa não funciona sem você. E quando você é essencial, dinheiro vem, reconhecimento vem, poder vem, mas de forma sustentável, não efêmera. Urbana, lição 2, a filosofia do segundo violino. Segunda lição, Marcel usa a metáfora do segundo violino. Numa orquestra, primeiro violino toca melodia, recebe aplausos. Segundo violino toca harmonia, ninguém nota. Mas se segundo violino falha, toda a orquestra desafina. E se segundo violino é perfeito, primeiro violino brilha mais. E Marcel escolheu ser segundo violino, propositalmente, porque ele entendeu. A harmonia constrói melodia, não oposto. E quando você é harmonia perfeita, você é insubstituível. E ser insubstituível vale bilhões, porque ninguém te demite, ninguém te dispensa, ninguém funciona sem você. E você cobra o que quiser e ganha o que merecer. Marcel ganha tanto quanto Lehman, sendo o segundo, porque segundo dele é tão essencial, que vale 50%, não 10, 50. Aplicação para você. Para de tentar ser estrela e começa a ser essencial no trabalho, na família, no negócio. Torna-te a pessoa sem quem nada funciona. E observa, valor dispara, porque essencialidade sempre vale mais que visibilidade. Herdou-se lição 3. Operação é rei, estratégia é rainha. Terceira lição. Todo mundo idolatra estratégia. Preciso de visão, preciso de estratégia. Mas Marcel descobriu, estratégia sem execução é fantasia. Mas execução sem estratégia ainda gera resultado, porque execução sempre vale. Estratégia só vale se executada. Peter Drucker, pai da administração moderna, disse: não há nada tão inútil quanto fazer com eficiência algo que não deveria ser feito. Verdade. Mas também não há nada tão inútil quanto ter estratégia perfeita que ninguém executa. E a maioria das empresas tem estratégia linda e execução horrível. E morrem com PowerPoint bonito, mas caixa vazio. Marcelo inverteu isso. Foca 90% em execução, 10% em estratégia. E execução perfeita sempre vence. Estratégia medíocre com execução brutal. Porque execução entrega, estratégia apenas promete. Aplicação para você. Para de planejar tanto e começa a executar. Plano medíocre executado brutalmente vale mais que plano perfeito engavetado. Sempre valeu, sempre vai valer. Tiago 1:22. E sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Cumpridores, não planejadores. Porque cumprimento gera resultado. Planejamento gera ilusão. E bem, lição 4. A regra da uma pergunta. Quarta lição. E essa economiza bilhões. Marcel tem regra para escolher investimento. Regra tão simples que é uma pergunta. Se eu comprar essa empresa, eu consigo melhorar a operação em 30%? Se resposta é sim, compra. Se resposta é não, passa. Simples assim. Não olha marca, não olha produto, não olha mercado, olha operação. Porque operação é o que ele domina. E se ele consegue melhorar, ele multiplica valor. E multiplicação gera bilhões. Quando compraram Burger King, a operação era caótica. Cada franquia fazia do jeito que queria. Zero padrão,
zero sistema, zero eficiência. E Marcel viu, consigo melhorar 50%. E melhorou. Padronizou tudo, cortou desperdício, criou sistema e lucro dobrou. Em 2 anos, e empresa que valia 3 bilhões, hoje vale 15, porque a operação melhorou. Não produto, não marketing, operação. E operação é onde dinheiro se faz, ou se perde. Aplicação para você. Antes de entrar em qualquer projeto, pergunta, consigo melhorar isso em 30%? Se sim, entra. Se não, passa. Porque se você não adiciona valor, você não merece parte do lucro. Mas se você multiplica valor, você merece tudo. Escuta, se você está percebendo que talvez estar na sombra não é fraqueza, é estratégia, deixa um like neste vídeo agora. Se inscreve no canal Disciplina da Mente. Compartilha com alguém que quer ser CEO, mas talvez deveria ser CEO. E deixa nos comentários, eu construo na sombra e brilho no resultado. Agora vem a história da decisão oposta. Agora vou te contar a história que quase ninguém sabe. A história do dia que Marcel contrariou Lehman e salvou a empresa. 2008, crise financeira mundial. Ambev tinha acabado de comprar Budweiser por 52 bilhões. Maior aquisição da história do Brasil. E a economia mundial colapsou. E Lehman quis vender ativos. Precisamos ter caixa. Vende operações secundárias. E Marcel disse não. Se vendermos agora, vendemos no pior momento. Vamos segurar. E Lehman insistiu. E Marcel manteve. Eu cuido da operação. E a operação diz não vende. E Lehman, pela primeira vez em 60 anos, cedeu porque confiava em Marcel. Totalmente. E seguraram. E em 2 anos, crise passou. Ativos valorizaram. E a economia voltou. E Marcel estava certo. Se tivessem vendido, perderiam 10 bilhões. Mas seguraram. E ganharam 20 bilhões. E Lehman publicamente admitiu. Marcelo estava certo, eu errei. Isso mostra algo brutal. Parceria real tem confiança, não ego. E confiança permite discordar, sem romper. E discordância saudável salva empresas. Porque ninguém tem razão sempre. Mas 2 juntos erram menos que 1 sozinho. Provérbios 11:14. Não havendo sábia direção, cai o povo, mas na multidão de conselheiros há segurança. Multidão de conselheiros, não ditadura de um. E Marcel é conselheiro essencial de Lehman há 60 anos. E por isso o império não cai. Agora vou te dar as últimas 3 lições. E o protocolo de 90 dias. Grares, lição 5. O acordo secreto dos 25 anos. 5ª lição. Quando Marcel e Lehman começaram garantia aos 25 anos, fizeram acordo. Acordo que vigora até hoje, 60 anos depois. Regra 1. Lucro dividido. Sempre 50-50, sem exceção. Regra 2. Decisões grandes são conjuntas. Nenhum decide sozinho. Regra 3. Ego fica fora. Empresa fica dentro. E em 60 anos, nunca quebraram acordo. Porque acordo não é sobre dinheiro. É sobre respeito. E respeito constrói impérios. Ego destrói. Lição 6. Disciplina operacional fanática. 6ª lição. Marcel é fanático por disciplina operacional. Tudo tem processo, tudo tem sistema, tudo tem métrica. E se não tem, ele cria imediatamente. Porque improviso quebra a empresa. Sistema constrói. E Marcel construiu o maior sistema operacional de consumo do mundo, com disciplina fanática. Lição 7. As 2 frases diárias. 7ª lição. Marcel repete 2 frases todo dia, desde os 25 anos. Frase 1. O que posso melhorar hoje? Os 2. Como posso ajudar o time a vencer? Não como eu venço, como o time vence. Porque time que vence junto, constrói império. Indivíduo que vence sozinho, constrói ego. E ego não dura. Time dura. Agora vem o protocolo de 90 dias. Protocolo para aplicar estratégia Marcel Telles. Mês 1, torna-te essencial. Primeiro mês, identifica. No trabalho, na família, no projeto. O que ninguém faz bem. O que todos evitam. O que é crucial, mas negligenciado. E domina isso. Vira especialista insubstituível nisso. E em 30 dias, você é essencial.
Mês 2, execução brutal. Segundo mês, para de planejar e executa. Todo dia, sem exceção. E mede resultado. Não esforço, resultado. E se resultado não vem, ajusta, melhora, repete, até vir. Mês 3, parceria estratégica. Terceiro mês, encontra teu Lehman, alguém com visão, que precisa de execução. E oferece sociedade, não emprego, sociedade. 50-50 e constrói junto. Por décadas, você tem duas opções hoje. Opção 1, busca holofotes. Quer ser CEO, quer aparecer. E gasta energia com ego, em vez de construção. Opção 2, vira segundo violino essencial. Constrói na sombra. E cobra como sócio, não como funcionário. Mesma capacidade. 2 destinos. E diferença é ego ou essencialidade. A mente que acredita conquista sempre. Mas a mente que constrói na sombra domina. Garantido. Domine sua mente. Seja essencial, construa na sombra. Marcel Telles vale 21 bilhões. Sendo segundo, não porque é inferior, porque é essencial. E essencial sempre vale bilhões, mesmo sem holofotes. Então para de buscar fama e começa a buscar essencialidade. Porque essencial não é demitido, não é substituído, não é esquecido. É sócio, para sempre. Em nome de Jesus. Construa na sombra, brilhe no resultado. Seja o segundo, que vale primeiro. Vamos juntos.